maravilhas em nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos e por isso nós te louvamos esta manhã com os dízimos, com as ofertas, com as músicas, com a mensagem, com a nossa reverência. Continue conduzindo nossas vidas, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Chegou a hora. Sobre a boca de Jesus, nosso coração será humilde de sua luz, mas os dias vão passando, meses, anos vêm e vão, e Jesus não aparece, temos esperado em vão.
de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai agora passar. Está provado, o mal não presta. Chega a esperar. A saudade não ande mais. Já preparei a casa. Já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi, me dá. Amém. Esse é um momento todo especial, é o momento da oração intercessória. Eu creio que todos têm muitos pedidos a fazer, todos têm sempre um anseio no coração, todos têm um pedido que está escondido no coração. E nesse momento, eu quero que você abra o seu coração a Deus. Vou fazer uma oração geral, mas você, no seu íntimo, abra o coração, fale a Deus o que você está sentindo, peça a Deus o que você precisa e, sem dúvida nenhuma, Ele atenderá a sua oração. Amém. Vamos orar? Nosso querido Deus e bom Pai Celestial, neste momento nós estamos diante de uma igreja que tem pedidos a fazer a Ti. Não sabemos quais são os pedidos porque não conhecemos todas as pessoas, mas sabemos que o Senhor é Deus onisciente e que conhece cada pessoa intimamente e que pode atender a cada pedido que está sendo feito aqui nesta manhã. Queremos pedir, Pai de amor, que todos aqui que receberem as bênçãos possam louvar e engrandecer o Teu santo nome, com o coração alegre, agradecido a Deus por terem alcançado mais uma bênção dentro da Tua santa casa de oração. Venha confortar a cada pessoa que está aqui, a cada pessoa desesperada, a cada doente, a cada pessoa que passa por dificuldades financeiras, enfim, os problemas corriqueiros do dia a dia. Abençoe a cada um, solucione o problema, segundo a Tua santa vontade, é o que nós te pedimos, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos irmãos, bom dia. Bom dia. É uma grande alegria estar aqui no CPA3 novamente para mais um culto de louvor a Deus. E antes de nós começarmos a passar aí o PowerPoint, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, no capítulo 4, o verso 5. 1 Pedro, capítulo 4, verso 5. Nós hoje vamos falar sobre o juízo investigativo pré-advento. E eu gostaria que você lesse comigo este verso. 1 Pedro, capítulo 4, verso 5. Em minha Bíblia leio o seguinte: os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. O único ser capaz de julgar vivos e mortos é o nosso Deus. O único ser capaz de julgar vivos e mortos com justiça é o Senhor nosso Deus. Hoje nós vivemos em um mundo onde o julgamento nem sempre é aquele julgamento justo, mas o único capaz de julgar todas as pessoas que já viveram nesta terra, todos os que estão vivos, com justiça, é o nosso querido e bondoso Deus. Então diz aqui, os quais hão de prestar contas aquele que é competente para julgar vivos e mortos. Hoje nós vamos falar sobre o juízo investigativo pré-advento. Pré-advento quer dizer o quê? Que é antes da volta de quem? De Jesus. Antes da segunda volta de Jesus.
existe um juízo, correto? Então aí está denominado juízo investigativo pré-advento. Pode passar dali. Olha só, temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. 3 coisas me chamam a atenção neste verso. Primeiro, temer a Deus. Tá? Segundo, dar glória a Deus. Terceiro, adorar a Deus. São 3 coisas que me chamam a atenção. Nós andamos temendo. Temer aqui não tem um sentido de medo. Devemos temer sim, perder a salvação. Mas temer aqui significa reverenciar. Nós reverenciamos tantas coisas neste mundo e às vezes estamos esquecendo de reverenciar a Deus. Outro detalhe, nós damos glória a muitas coisas neste mundo, né? Damos glória ao programa X, damos glória ao artista Y, damos glória a muitas pessoas, mas temos que glorificar também a quem? A Deus. Dar glória a Deus pelas bênçãos recebidas, pela salvação, pelo sacrifício de Cristo Jesus. Esse é o nosso dever. E o terceiro é adorar. O que mais Satanás deseja de você nesta manhã é a adoração. Ok? O que mais Satanás deseja de você nesta manhã é a adoração. E você fica pensando assim, mas como assim? Olha, lá no monte, quando Jesus foi tentado, Satanás falou assim, olha, tudo isso eu te dou se você prostrar e adorar. O que ele mais deseja é adorar. Por isso, queridos irmãos, a Bíblia Sagrada diz lá em Apocalipse 14, verso 7: temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Em frente também. Olha só, o juízo investigativo, então, ele se divide em 3 fases. A primeira fase, os irmãos podem ver aí, é o juízo investigativo. Ele iniciou em 1844, baseado lá em Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será o quê? Purificado. Levando-se em conta que cada dia corresponde a 1 ano em profecia. Essa é a profecia mais longa que nós temos dentro da Bíblia. São 2.300 anos. Começou lá no ano 457 a.C. e terminou na nossa era no ano de 1844. Então, olha só, o juízo investigativo, ele começou em 1844. Guilherme Miller, um pregador, ele estava pregando sobre a volta de Jesus. Ele estava analisando a Bíblia, ele parou lá em Daniel 8,14, quando viu esse verso, ele falou, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa extraordinária vai acontecer entre 1843 e 1844. E ele deduziu que seria a volta de Jesus a esta terra. Os irmãos podem ver que aquele primeiro quadro ali, não está dando para ver muito bem, mas ele fala o escurecimento do sol e a lua em sangue, no dia 19 de maio de 1780. O dia começou tranquilo, vocês podem ver lá o boizinho, mas à noite, o que aconteceu? Se puderem apagar essa luz da frente aqui, eu agradeço. Essa ali só dá para visualizar melhor. À noite não, quando deu lá pelas 10 horas da manhã, o dia ficou tão escuro que você não conseguia enxergar muita coisa à sua frente. Foi o escurecimento do sol, né? À noite, a lua ficou vermelha como sangue, aquele slidezinho lado a lado. E 53 anos depois, na noite de 12 para 13 de novembro de 1833, houve a queda das estrelas. E as pessoas presenciaram isso, escurecimento do sol, queda das estrelas, Guilherme Miller pregando que Jesus voltaria. Então ficaram animadas, e eles então deduziram que Jesus voltaria a esta terra. Mas na realidade nós conhecemos a história
que o santuário foi purificado não pela volta de Cristo a esta terra, mas Jesus passou de onde? Do compartimento santo para o Santíssimo, iniciando o quê? A obra do juízo investigativo. Pode ir, Danilo. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida. Foi aberto, os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava nos livros. Se fosse hoje, o apóstolo João, ele escreveria assim, olha, abriram-se os arquivos, né? Um arquivo Word, um arquivo em PDF, tanto faz, né? Abriram-se os arquivos e viram lá o quê? O livro da vida, o arquivo da vida, né? E interessante que o juízo investigativo, então, ele começa dos mortos e ele chega aos vivos. Ok? Eu vou confessar um negócio com os irmãos. A profecia que eu tinha mais medo dentro da igreja adventista era a profecia do juízo. Né? Eu vou explicar por quê. Os meus avós eram adventistas, meus pais eram adventistas, eu sou adventista, meus filhos são adventistas, alguns, né? E interessante que meus filhos já são a 4ª geração de adventistas. Chegavam-se pregadores aqui do púlpito e falavam assim, olha, citando uma passagem de Ellen White, do livro Preparação para a Crise Final, do pastor Fernando Chaves, e falava assim, olha, o juízo começa com os mortos e chega aos vivos. E ele falava assim, olha, se chegar aos vivos e você não estiver preparado, só faltando falar assim, vai para o inferno. E não é assim, irmãos. Não é assim. Enquanto temos vida, temos o quê? Esperança em Cristo. Enquanto temos vida e estamos na igreja, estamos ligados a Cristo, estamos o quê? Estamos preparados para encontrar a Cristo. Você acha que Daniel, de uma hora para outra, Danielzinho aqui, de uma hora para outra vai ser uma pessoa maravilhosa, vai ser uma pessoa bondosa? Não. Estar preparado é estar ligado a Cristo. Se você está na igreja nesta manhã, é porque você está o quê? Preparado. Se você está estudando a lição da escola sabatina, é porque você está o quê? Preparado. Se você está lendo, mantendo comunhão, se você está participando das coisas, é porque você está o quê? Preparado. Né? Mas os pregadores falam assim, se você não estiver preparado, meu amigo, está frito. Mas eu tinha muito medo. Mas depois Deus me deu compreensão de que na realidade o objetivo do juízo não é punir e não é condenar. Ok? Deus não precisa de juízo para me condenar. Eu já estou condenado. O salário do pecado é o quê? A morte. Eu sou o quê? Pecador, eu mereço o quê? A morte. Acabou. Então Deus não precisa de um juízo para condenar. Deus usa o juízo para vindicar. Deus usa o juízo para salvar. Deus usa o juízo para trazer pessoas para o reino celestial. Este é o objetivo do juízo. Amém. Pode passar, Danilo. A segunda fase do juízo é o juízo vindicativo. Ela ocorre durante o milênio, que são 1000 anos. E interessante que ela ocorre depois da segunda vinda de Cristo a esta terra. Quando Cristo volta, os salvos são levados para o céu e aqueles que rejeitaram Jesus estão mortos aqui na terra. Satanás está preso numa cadeia de circunstâncias, ele não tem ninguém a quem tentar, ele vê a destruição que ele causou ao mundo, ele está pesaroso, ele está pensativo, ele está preso, como diz lá em Apocalipse 20, certo? E diz assim, olha, ou não sabeis que os santos julgarão o mundo e os anjos? 1 Coríntios 6, verso 2. Os santos, então, terão no céu uma tarefa importante. É o juízo de confirmação. É o juízo de vindicação. É o juízo que diz que Deus é justo. Ele não é um juízo somente para os que estão na terra, mas é um juízo perante todo o universo. Entre os mundos não caídos, todos irão analisar caso a caso e decidir assim, por que ele não está aqui? Por que ela não está aqui no céu?
ok? No céu nós teremos 3 surpresas. A primeira surpresa é que nós mesmos estamos lá, certo? A segunda surpresa é pessoas que nós não esperávamos estar lá e elas estão, entendem? Vocês já pensaram bem? Estevão, quem conhece Estevão, a história de Estevão? Ele vai chegar lá no céu e vai encontrar quem? O apóstolo Paulo, que era Saulo. Ele vai chegar para Jesus: ó, Jesus, tem alguma coisa errada, esse cara me matou, ele mandou me matar. Jesus: não, vem cá, vamos conversar, vamos ver o juízo confirmativo. Você conheceu o seu vizinho lá, o vizinho roubou a sua casa, roubou sua bicicleta, roubou seu carro, roubou tudo que você tinha, e chega lá no céu, o vizinho está lá. Você vai dizer: esse cara me roubou, está errado, né? Mas, queridos irmãos, Deus então vai mostrar: olha, em algum momento da vida dele, ele aceitou o sacrifício de Cristo Jesus, e ele então está aqui no céu. E a terceira surpresa é que pessoas que esperávamos que estariam lá e elas não estão. Quem é o pastor dessa igreja? Pastor Oséias. Onde está o pastor Oséias? Depois que ele estiver disso, ele vai manda esse cara pregar nunca mais aqui. Onde está o pastor Oséias? Ele pregava tão bem, ele dirigia a igreja tão bem, ele animou a igreja. Olha, uma pessoa, um homem de Deus. Cadê ele? Em algum momento da vida, ele não aceitou o sacrifício de Cristo Jesus. Onde está o irmão Daniel? Quem não me conhece, eu sou o Daniel. Onde está o Daniel? Ele pregava, ele gostava de vir aqui na igreja, ele ajudava a igreja. Cadê o irmão Daniel? E Cristo então vai falar assim: olha, em algum momento da vida dele, ele decidiu ser rebelde à salvação, e por isso ele não está aqui no céu. Queridos irmãos, a segunda fase do juízo é o juízo vindicativo, é o juízo de confirmação. Deus é justo. Quem está no céu é porque Deus é justo. O único capaz de julgar vivos e mortos é Deus, com justiça. E por isso então o juízo vindicativo, ele mostra por que as pessoas estão lá e por que as pessoas não estão lá. E a terceira fase do juízo, pode passar, Daniel? Desculpa, tem aqui, olha. Não, isso aí. Julgando os poderes do mal e os ímpios. O milênio fornece o tempo necessário para criar apoio universal, a solução de Deus para o grande conflito. Irmãos, a discórdia não foi só no planeta Terra, a discórdia foi em todo o universo. Satanás tinha influência não só sobre, teve influência não só sobre Adão e Eva, mas ele tinha muita influência no céu e em outros mundos, mas o único que caiu foi aqui. Então a discórdia foi no universo, para criar apoio universal à solução de Deus para o grande conflito. O milênio é um tempo de reflexão e análise cósmica, com revisão dos resultados do grande conflito, tanto pelos santos quanto por Satanás. Os remidos se unirão nas cortes celestiais e participarão do exame da vida daqueles que persistirem em sua rebelião contra Deus. Os que persistirem em sua rebelião contra Deus, eles não entrarão nas mansões celestiais. Pode passar. A terceira fase, então, do juízo é o juízo executivo. O juiz executivo, ele executa. O juiz executivo, ele pune. O juiz executivo, ele condena. E por isso, queridos irmãos, o juiz executivo, ele ocorre depois do milênio. Depois que fizemos a confirmação de todos os que estão lá e por que eles estão, e depois que fizemos a confirmação de todos que não estão lá e por que não estão, vem então o juízo executivo após o milênio. Apocalipse capítulo 20 diz lá que depois é necessário que Satanás seja solto por um pouco de tempo, e ele irá seduzir as nações de Gog e Magog, ajuntando para a grande peleja. Eles tentarão tomar a cidade santa, mas a Bíblia Sagrada diz que descerá fogo do céu e consumirá a todos. O juízo
executivo. Diz aí em Apocalipse 20:14: e a morte e a sepultura foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Este é o inferno, ou seja, esta é a perdição total, ou seja, nunca mais se fará menção do seu nome. Ali são jogados no lago de fogo e enxofre a morte, a sepultura, Satanás, seus anjos e todos aqueles que continuaram em rebelião contra Deus. Eles são lançados no lago de fogo e enxofre e eles são então destruídos. Amém. Queridos irmãos, o juízo então ele não tem o objetivo de assustar adventistas do sétimo dia. O juízo então ele não tem o objetivo de punir, ele não tem o objetivo de fazer com que você fique com medo. Pelo contrário, ele tem o objetivo de vindicar, ele tem o objetivo de salvar, ele tem o objetivo de piedade, de misericórdia, que vem através de Cristo Jesus. Amém? Pode passar, Danilo. Olha, quem será o juiz nesse julgamento? Quem é aquele que está sentado ali? Jesus Cristo. Então Jesus Cristo ele é um juiz. Vejam só, continuei olhando até que foram postos nos tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os seus cabelos como a fina lã. Miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Daniel 7, 9 e 10. O juiz então é Jesus Cristo. Ok? Jesus Cristo. Eu pergunto a você, você se sente tranquilo porque Jesus é o juiz? Sim ou não? Sim. Eu me sinto tranquilo, porque eu sei que Cristo me ama. E se eu estou ligado a Cristo, eu não tenho medo do juiz. Ok? O juiz é Jesus. Eu me sinto tranquilo. Pode passar, Danilo. Quem será o advogado? Quem é a pessoa que está ali aparecendo? Também o Senhor Jesus. Ele é juiz e ele também é o quê? Advogado. Então ele dá a sentença, mas ele também defende você. Ele defende as pessoas. Ele quer salvar as pessoas. Ele anela a salvação de todos, né? Eu me lembro na cruz do Calvário que lá havia um ladrão, e o pessoal costuma chamar ele de bom ladrão, né? Não existe bom ladrão, ladrão nenhum presta, né? Ladrão é uma praga, mas chamam ele de bom ladrão. Por que de bom ladrão? Porque ele aceitou o sacrifício de Jesus. Na última hora ele falou assim: olha, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso, no teu reino. Irmãos, e aquele ladrão ele obteve o que? A salvação. Ali na cruz do Calvário, 3 pessoas morriam, né? No estudo bíblico antigo falava sobre isso. Jesus morria pelo pecado, aquele homem que aceitou a Cristo morria para o pecado, e aquele que não aceitou, ele morria no pecado. No pecado. Certo? Pode passar, Danilo. Jesus então é o nosso advogado. Quem serão as testemunhas? Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Quem são as testemunhas? Os anjos. Os anjos. O meu nome é Daniel. Eu nasci lá em 1900 e antigamente, e quando eu nasci, Deus falou assim: olha, você vai ser o anjo do Daniel, você vai acompanhar ele todos os dias. Meus irmãos, como eu tenho valor diante de Deus, amém? Agora vejam só, esse privilégio não é meu. Cada um de vocês, quando nasceu, Deus falou assim: olha, este anjo vai acompanhar você em toda a sua vida terrena. Ele é o seu anjo da guarda, certo? Irmãos, que coisa maravilhosa. E às vezes eu fico pensando assim: eu acho que eu vou fazer alguma coisa errada aqui, né? Mas aí eu lembro: não, o meu anjo está aqui, caramba, ele está comigo desde que eu nasci. Não vou fazer nada de errado, não, né?
Irmãos, nós somos valorosos diante de Deus. O juízo, então, ele quer nos remir, ele quer nos salvar, ele quer fazer com que saibamos que Cristo morreu em nosso lugar. Cristo é o nosso substituto, Cristo é a nossa justiça, e por isso, queridos irmãos, estamos confiantes. Agora é interessante, aqui no planeta Terra, nós temos também o quê? Falsas testemunhas. Temos ou não temos? Olha, gente que foi para a cadeia nos Estados Unidos, ficou preso 40 anos, e depois de 40 anos, o homem reviram lá o processo dele, viram que havia sido feita uma injustiça, e soltaram aquele homem. Mas ele passou 40 anos na cadeia, porque alguém deu um testemunho falso. E queridos irmãos, quem dá um testemunho falso aqui são os anjos também, mas não são os anjos de Deus, são os anjos de quem? Os anjos de Satanás, os que foram arrastados juntamente com Lúcifer, quando Lúcifer foi expulso do céu, né? Quando Lúcifer foi expulso do céu. Pode passar, Danilo? Quem será o promotor? O promotor é aquele que acusa, o promotor é aquele que faz a acusação. Há muitos anos atrás eu estava em um julgamento, assistindo um julgamento, um colega meu, parente do Éder ali, o Éder, doutor Éder Roberto de Carvalho, ele estava estagiando e ele me convidou. Eu falei: eu nunca fui no julgamento, eu vou lá. E interessante, o promotor acabava com o camarada, né? O camarada tinha matado alguém aqui no CPA, o camarada não valia muita coisa. O promotor falava: olha, esse é um verme na sociedade, meritíssimo, isso é um páreo da sociedade, ele merece a condenação. E acabava com o cara, ele vinha um advogado e falava: meritíssimo. E eu ficava igual um bobinho, né? Eu falava: não, cara,